A sala está silenciosa. Uma mulher, pálida e exausta, respira com dificuldade. Seus olhos, antes humanos, agora brilham com algo sombrio. As pessoas ao redor recuam apavoradas. O ar parece pesado, como se o próprio inferno houvesse descido ali. De repente a porta se abre e entra um homem magro de semblante sereno e olhar firme. É o cura d'Ars, João Maria Vianney. Ele caminha lentamente até a mulher. Não traz consigo nada além de um crucifixo simples e uma fé inabalável. Nenhum ritual elaborado, nenhuma palavra de poder. Apenas o silêncio e a certeza de quem confia inteiramente em Deus. Erguendo a mão, ele pronuncia com voz calma: Senhor, liberta-a. Um grito rasga o ar, e o corpo da mulher desaba no chão, como se um peso invisível fosse arrancado de dentro dela. O silêncio retorna, agora leve, quase sagrado. A mulher abre os olhos e chora. Paz. Este é o milagre de Ars. Um milagre que começou com uma simples prece e um coração puro. Um ato de fé que enfrentou as trevas e venceu. Mas quem era esse homem? Como um simples pároco de aldeia se tornou um dos maiores exemplos de santidade do mundo. Era o início do século XIX. A França ainda se recuperava das feridas deixadas pela Revolução. As igrejas estavam vazias, a fé parecia distante, e a moral, perdida entre as sombras da guerra e do ceticismo. Em meio àquele caos espiritual, uma pequena vila chamada Ars, esquecida pelos poderosos e pelos mapas, seria o palco de uma das histórias mais extraordinárias da fé cristã. As ruas de Ars eram simples, feitas de barro e pedra. O cheiro de lenha e do pão fresco saía das casas humildes, misturando-se ao som dos sinos da pequena igreja que mal atraía fiéis. Foi para esse lugar que um jovem sacerdote, de aparência frágil e voz mansa, foi enviado. Quase como um castigo, diziam alguns. Seu nome: João Maria Vianney. Ninguém imaginava que aquele pároco, simples e analfabeto por boa parte da juventude, transformaria o vilarejo esquecido em um dos maiores centros de conversão e confissão do mundo. Um lugar onde o bem e o mal se enfrentariam cara a cara, e onde até os demônios aprenderiam a temer um homem que vivia apenas da oração e da penitência. Se você acredita que a luz vence até nas trevas mais profundas, inscreva-se e acompanhe esta jornada de fé. O próximo capítulo começa quando o inferno tenta calar um homem de Deus. João Maria Vianney não nasceu para os aplausos. Era um camponês franzino de Dardilly, um vilarejo modesto da França, filho de agricultores piedosos. Desde cedo sentiu o chamado para servir a Deus, mas sua fragilidade física e dificuldade com os estudos o tornaram um candidato improvável ao sacerdócio. Ele lutava com o latim, tropeçava nas orações longas e por muitas vezes foi considerado incapaz pelos próprios mestres. Ainda assim, havia nele uma força que não vinha do intelecto, mas da alma. Um coração inflamado por um amor puro e absoluto por Cristo. Após muitos anos de tentativas, orações e humilhações, Vianney foi finalmente ordenado padre em 1815, seu primeiro destino. Ars, um vilarejo pequeno e espiritualmente adormecido. Quando chegou, encontrou uma comunidade indiferente à fé. As tabernas estavam sempre cheias, mas a igreja quase vazia. As confissões eram raras, e a moral fraca. O jovem sacerdote compreendeu que sua missão seria árdua. Não havia multidões para aplaudi-lo, apenas almas cansadas para despertar. Vianney começou silenciosamente. Passava horas em oração diante do sacrário, pedindo a Deus forças para transformar Ars. Caminhava pelas ruas em silêncio, visitando famílias, abençoando doentes, oferecendo consolo a quem sofria. À noite, ajoelhava-se no chão frio e rezava por aqueles que o rejeitavam. Seu regime era severo. Comia pouco, dormia pouco e passava longos períodos em jejum. A penitência era sua linguagem de amor. Pouco a pouco, algo começou a mudar. As pessoas notavam uma paz diferente ao seu redor. O toque de suas mãos transmitia serenidade, e suas palavras, simples e doces, penetravam os corações. Ele não pregava com erudição, mas com verdade. Aos poucos, as confissões começaram a aumentar.
Homens que antes zombavam da fé voltaram à igreja em lágrimas. Mulheres desesperadas encontravam consolo em suas orações. Ars, o vilarejo esquecido, começou a despertar. Mas onde há luz, as trevas se inquietam, e foi então que os ataques começaram. Durante a noite, Vianney era acordado por ruídos estranhos, pancadas nas paredes, objetos que se moviam sozinhos, gritos e gargalhadas diabólicas. O próprio demônio parecia decidido a intimidá-lo. Ele chamava o sacerdote de o ladrão de almas. E com razão, pois milhares já se aproximavam de Ars para se confessar com o santo homem. Mas Vianney não cedia ao medo. Respondia às provocações com mais oração, mais jejum e mais amor. Certa vez, o fogo tomou seu quarto, e ele quase morreu queimado. Quando os fiéis chegaram desesperados, ele apenas sorriu e disse: "O demônio está furioso. Deve estar chegando uma alma importante." Essa serenidade diante do mal se tornaria sua marca. E foi essa coragem que o prepararia para o que viria em seguida. O encontro com uma mulher atormentada por forças que não pertenciam a este mundo. Enquanto o mundo dormia, em Ars crescia uma chama que o inferno não conseguia apagar. A fé de João Maria Vianney era tão viva que até o mal se curvava diante dela. Era uma tarde cinzenta em Ars. O vento soprava forte, arrastando folhas secas pelas ruas de pedra. Na porta da pequena igreja, uma família aguardava com o coração apertado. No centro deles, uma mulher jovem, de olhos cansados e rosto pálido, tremia sem parar. Seu corpo parecia em guerra consigo mesmo. Ora se contorcia, ora gritava, ora chorava sem motivo. Os médicos já haviam tentado de tudo. Remédios, sangrias, tratamentos caros em Lyon. Nada funcionava. Ela dizia ouvir vozes, ver sombras e sentir uma força sombria tentando sufocá-la todas as noites. Quando o cura d'Ars soube da situação, pediu que a trouxessem até ele. Os aldeões, assustados, hesitavam. Alguns diziam ser loucura, outros, possessão. João Maria Vianney os acolheu com a calma de quem já conhecia as estratégias do mal. Seu olhar era sereno, sua voz suave. "Tragam-na", disse ele, "pois ninguém é forte o bastante para resistir ao amor de Deus." E assim, numa tarde fria, a mulher foi conduzida até a pequena sacristia, onde tantas almas já haviam encontrado paz. O ambiente era simples. Um crucifixo de madeira, uma vela acesa e o leve perfume de incenso. A mulher começou a se agitar, gritando palavras desconexas, chorando e tentando se libertar dos braços que a seguravam. O ar ficou pesado. Alguns que estavam presentes sentiram um frio súbito percorrer o corpo, mas o cura d'Ars não se moveu. Ajoelhou-se e, em silêncio, começou a rezar. Enquanto ele orava, a mulher se debateu ainda mais. Sua voz mudou. Tornou-se rouca, gutural, como se outra entidade falasse através dela. "Ela é minha", gritou a voz. As pessoas recuaram, horrorizadas. Mas Vianney ergueu lentamente o olhar, fixando-o na mulher com uma compaixão que cortava o ar. Levantou a mão direita e fez o sinal da cruz. "Senhor", disse com voz firme e doce, "liberta esta tua filha, pois só tu és poderoso." Um grito ensurdecedor ecoou pela sala, seguido de um silêncio profundo. A mulher desabou no chão, como se todas as forças tivessem sido arrancadas dela. Por um instante, ninguém se moveu. Então, lentamente, ela abriu os olhos e, pela primeira vez em anos, sorriu. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Ele se foi. Sussurrou com voz trêmula. O alívio tomou conta da sala. João Maria Vianney apenas se ajoelhou ao lado dela e agradeceu a Deus. "Não fui eu", dizia ele. "Foi a misericórdia que tocou esta alma." Desde aquele dia, a mulher nunca mais sofreu tormentos. A notícia se espalhou rapidamente por toda a região, e muitos começaram a viajar até Ars para ver o padre que havia vencido o demônio apenas com a fé. Mas o santo sabia que aquela vitória não era o fim, era apenas o começo de uma batalha maior. Pois onde o bem se manifesta, o mal retorna com mais força. E João Maria Vianney continuaria a enfrentar as trevas não com armas ou gritos, mas com o silêncio poderoso de quem confia plenamente em Deus.
As noites em Ars tornaram-se diferentes depois daquele exorcismo. O vilarejo dormia em paz, mas a casa paroquial era palco de algo invisível. Os moradores diziam que quando a lua ficava alta, ouviam gritos, pancadas e sons de móveis arrastando-se dentro da residência do cura. É o Grapim, dizia Vianney, nome que ele mesmo deu ao espírito maligno que o atormentava. Ele não temia, mas sabia que o inimigo rondava. Para o santo, cada ruído era o anúncio de que uma alma se aproximava de Deus. Quando o diabo faz barulho, dizia ele sorrindo, é sinal de que amanhã chegará uma grande conversão. O demônio não o deixava descansar. Batia nas paredes, incendiava o colchão, arranhava as janelas, gritava seu nome em vozes grotescas. Em algumas noites, os fiéis corriam até a casa, assustados, e o encontravam ajoelhado, sereno, rezando diante do crucifixo. Ele faz barulho, mas não morde, dizia. João Maria via o mal não como um inimigo invencível, mas como uma prova de fé. Enquanto o inferno rugia, ele respondia com mais silêncio, mais penitência e mais amor. Os ataques se intensificaram quando os peregrinos começaram a chegar de todas as partes da França. Homens e mulheres viajavam dias inteiros apenas para se confessar com o cura d'Ars. Filas se formavam na porta da pequena igreja. Muitos esperavam horas, alguns dias. Quando finalmente entravam no confessionário, saíam transformados. Ele via além das palavras, lia as almas, revelava pecados jamais confessados, segredos guardados por décadas, e oferecia perdão com ternura e lágrimas. Sua compaixão desarmava até os corações mais endurecidos, mas o demônio, furioso por tantas conversões, multiplicava os tormentos. Em certa noite, o fogo consumiu parte da cama de Vianney. O padre acordou envolto em fumaça, mas não se moveu de imediato. Apenas traçou o sinal da cruz e murmurou: o fogo do inferno é pior. Se esta chama salvar uma alma, que queime à vontade. E voltou a rezar. Aquela paz em meio ao caos tornava-se o maior terror para o inimigo. Os habitantes de Ars começaram a perceber que viviam cercados por algo sagrado. Muitos testemunhavam luzes misteriosas saindo da casa paroquial, e outros juravam ouvir vozes de oração no meio da madrugada. O mal tentava assustar, mas acabava atraindo mais fé. E quanto mais tentava vencer o santo, mais perdia terreno. João Maria Vianney se tornava um símbolo vivo de resistência espiritual. O pastor que o próprio demônio respeitava. Em uma de suas pregações, Vianney disse algo que ficou marcado para sempre. O diabo é como um cão acorrentado. Ele só morde quem se aproxima demais. Fiquemos longe do pecado, e ele nada poderá fazer. A multidão chorava ao ouvi-lo. Muitos compreendiam que não era apenas o padre que enfrentava o mal, mas todos os que se deixavam tocar pela luz de Deus. E assim, entre ataques, ruídos e orações, o cura d'Ars continuava sua missão: libertar almas, consolar corações e provar todos os dias que nenhuma força é maior que a fé. O tempo passou, e Ars já não era mais um vilarejo esquecido. Peregrinos chegavam de todas as partes da França, camponeses, nobres, soldados e até médicos. Todos vinham movidos por um mesmo rumor. O cura de Ars vê dentro da alma, e de fato, João Maria Vianney possuía um dom que desafiava toda explicação humana. Diante dele, ninguém conseguia esconder suas faltas. Bastava um olhar para que o pecador sentisse o coração exposto, como se Deus falasse diretamente através daquele simples sacerdote. Muitos entravam no confessionário apenas por curiosidade, saíam em prantos. Vianney revelava pecados esquecidos, lembrava promessas não cumpridas e falava de feridas que a própria pessoa tentava negar. Um comerciante de Lyon, por exemplo, viajou até Ars apenas para testar o santo. Quando ajoelhou-se diante dele, o padre apenas disse: há 20 anos, o Senhor prometeu devolver um dinheiro injusto. Ainda não o fez. O homem empalideceu, chorou e confessou tudo. A partir desse dia, dedicou a vida à caridade. Não eram apenas confissões. Às vezes, Vianney fazia previsões.
falava de acontecimentos futuros com a naturalidade de quem lê um livro aberto. Certa vez, uma jovem foi visitá-lo pedindo conselho sobre o casamento. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Espere um pouco mais. O noivo que Deus lhe reserva ainda não chegou." Meses depois, o pretendente morreu em um acidente, e a moça entendeu o aviso como uma intervenção divina. Essas revelações não vinham de vaidade, vinham da compaixão. Vianney nunca se gabava de seus dons, pelo contrário, chorava por tê-los. Dizia que Deus permitia que ele visse as misérias humanas para poder amá-las mais profundamente. "Não julgo ninguém", dizia. "Quando vejo um pecador, vejo um irmão ferido." Essa humildade fazia com que até os incrédulos se rendessem à graça. Os dias do cura de Ars eram longos e exaustivos. Passava até 16 horas por dia no confessionário, ouvindo histórias de dor e arrependimento. Mal comia, dormia pouco, e mesmo assim sua energia parecia inesgotável. Os peregrinos relatavam que, ao sair da confissão, sentiam uma paz indescritível, como se tivessem renascido. Era comum ver pessoas desmaiarem de emoção, abraçando o chão da pequena igreja de Ars. Mas nem todos compreendiam. Alguns padres o criticavam, dizendo que suas visões eram exagero, que suas revelações ultrapassavam o limite da razão. Vianney, no entanto, respondia com silêncio e oração. "Não sou eu quem fala", dizia com simplicidade. "É o amor de Deus que grita através de mim." E continuava seu trabalho dia após dia, até a exaustão. Em meio a essa rotina divina e humana, surgiam também momentos de profunda solidão. Às vezes, no silêncio da madrugada, o santo chorava diante do sacrário. Pedia a Deus que o tornasse mais digno, mais puro, mais útil às almas que buscavam consolo. E era nesse diálogo silencioso com o céu que ele recebia força para continuar. Pois Vianney sabia que sua missão ainda não havia terminado. O milagre da libertação, o dom das revelações, tudo isso era apenas um prelúdio para a grande obra. Transformar Ars em um pedaço do paraíso na terra. Os anos de sacrifício começaram a pesar no corpo frágil do cura d'Ars. Seu rosto, antes jovem, tornara-se pálido e marcado pelo cansaço. As longas noites de vigília e as jornadas intermináveis no confessionário cobravam seu preço. Mesmo assim, ele se recusava a descansar. "Haverá tempo para dormir no céu", dizia com um leve sorriso. O povo o amava, mas também se preocupava. Muitos pediam que ele descansasse, que cuidasse de si, mas ele respondia: "As almas não esperam." Certa manhã, os paroquianos perceberam algo diferente. O sino da igreja tocava, mas não havia missa. Vianney estava deitado, com febre alta, respirando com dificuldade. Ao redor de sua cama, formou-se um pequeno círculo de fiéis. Ele pediu que trouxessem o Santíssimo Sacramento. Quando o viram receber a Eucaristia, lágrimas brotaram de todos os olhos. "Oh, meu Deus", murmurou ele. "Se ainda sou útil, deixe-me servir. Se não, receba-me em vossos braços." As palavras foram suaves, mas cheias de uma serenidade que fazia o tempo parar. Nos dias que se seguiram, o vilarejo inteiro parou. As filas para vê-lo aumentavam, não mais para confessar-se, mas para despedir-se. Pessoas vinham de longe apenas para tocar sua mão, pedir uma bênção, ou simplesmente estar perto dele. Mesmo fraco, ele ainda tentava consolar os aflitos, repetindo: "Não tenham medo de amar a Deus. Ele é bom, infinitamente bom." Suas últimas forças eram gastas em doçura. Na noite de 4 de agosto de 1859, o quarto do cura d'Ars ficou silencioso. Uma vela tremulava perto do crucifixo, e o som do vento atravessava as frestas da janela. Ele apertou o rosário entre os dedos e olhou para o céu. "Como é doce pensar que o bom Deus me espera", disse com um suspiro, e então, serenamente, fechou os olhos. Nenhum tremor, nenhum medo, apenas paz. O sino tocou, e todo Ars chorou. Mas a morte não apagou a luz. Pelo contrário, ela a multiplicou. Pouco tempo depois, começaram a surgir relatos de graças, curas e conversões atribuídas à intercessão do santo. Peregrinos continuaram a viajar até Ars.
Agora, não mais para confessar-se com o padre, mas para rezar diante de seu túmulo. E quando, anos depois, seu corpo foi exumado, o mundo assistiu a um novo milagre. O corpo de São João Maria Vianney permanecia incorrupto, intacto, como se estivesse apenas dormindo. Até hoje, o corpo do cura d'Ars repousa em uma urna de cristal, exposto à veneração dos fiéis. Milhares se ajoelham diante dele, pedindo força para resistir ao mal e permanecer fiéis à fé. Sua vida se tornou um farol, uma prova de que o amor e a humildade vencem até o inferno. São João Maria Vianney, o humilde padre de um vilarejo esquecido, mostrou ao mundo que a verdadeira santidade não nasce da grandeza, mas da entrega total. E seu último milagre foi este: ensinar que o mal pode rugir, mas o amor de Deus sempre triunfa em silêncio. O sol nasce sobre Ars e a pequena igreja continua ali, humilde, serena, guardando em suas paredes ecos de confissões, orações e lágrimas. Quem entra sente algo diferente no ar, um silêncio denso, quase palpável, que fala mais do que 1000 palavras. É o mesmo silêncio que acompanhou São João Maria Vianney durante toda a vida. O silêncio que venceu o inferno. Hoje, mais de 1 século e meio depois, milhares de peregrinos ainda caminham até Ars. Alguns vêm por fé, outros por curiosidade, mas todos saem tocados. Diante do corpo incorrupto do santo, há uma paz inexplicável, uma certeza de que o amor verdadeiro não morre. Ele continua ali, presente, invisível, rezando por aqueles que ainda lutam entre a luz e as trevas. O cura d'Ars nos ensinou algo que o tempo não apaga. Não é o poder, nem o conhecimento, que transforma o mundo. É a santidade vivida nas pequenas coisas. Sua arma foi o rosário. Seu escudo foi o jejum. E sua força, a humildade. Quando o mal o afrontava, ele respondia com misericórdia. Quando a dor o consumia, ele sorria para o céu. E foi assim que venceu. Talvez o verdadeiro milagre de São João Maria Vianney não tenha sido apenas expulsar um demônio, ler as almas ou manter seu corpo incorrupto, mas sim ter mostrado ao mundo que a santidade é possível, que mesmo em meio à escuridão, a luz de Deus pode brilhar através de um coração simples. E assim a história do homem que o demônio temia continua viva, não apenas em Ars, mas em cada alma que escolhe o amor em vez do medo, a oração em vez da dúvida e o silêncio em vez do desespero. Que o exemplo do cura de Ars inspire em nós o mesmo fogo de amor que incendiou sua alma. Deseja que eu monte agora a versão de roteiro narrativo, com marcações de tempo, pausas e sugestões de trilha sonora para leitura em voz, como se fosse um curta ou vídeo religioso. Isso deixaria a história perfeita para a narração.